Olá pessoal, vamos falar um pouquinho mais de geometria molecular, geometria das moléculas. Bem, então, talvez para clarear um pouquinho mais, nós poderíamos usar mão dos nossos modelinhos, né? Ó, então, o que acontece aqui? Eu tenho um átomo, ó, que tem uma valência só. E se eu unir esse átomo a um outro átomo que também tem uma valência só, tá vendo? Então, nós formaríamos uma molécula, né? Ó, você tá vendo esse traço cinza simbolizando a união de dois elétrons. Então, imagine que esse átomo seja o átomo de hidrogênio, né? O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, então forma uma molécula do tipo H2, não é assim? E, então essa é a fórmula eletrônica, quando você coloca um traço, é a fórmula estrutural, né? Então, a fórmula estrutural de uma molécula que tem dois átomos poderia ser assim, H2, Cl2, né? Que faz uma ligação só. Agora, no caso de um átomo que tem valência 2, por exemplo, ó, se eu pegar o oxigênio, né? Se eu colocar aqui, ó, tá aqui, eu tenho quatro pares de elétrons, tá vendo? Essa molécula, ela tem um aspecto, essa representação, ela tem um aspecto tetraédrico, né? Tá vendo que é uma figura que tem quatro faces? Consegue enxergar as quatro faces? Bom, agora, se eu quiser unir um oxigênio a um outro oxigênio, eu tenho que pegar um elétron de cada átomo, não tem? Então, eu vou obter uma estrutura assim, ó. Então, eu uni, ó, o oxigênio, tá vendo? Com a ligação dupla. E, ó, cada tracinho cinza aqui representa um par de elétrons não compartilhado da molécula de oxigênio. Quer dizer, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Eu faço duas ligações, né? E sobram dois pares de elétrons em cada O. Então, você vai ter aqui, ó, uma dupla ligação entre os dois oxigênios. E essa é a chamada fórmula estrutural. Ó, aqui você tem um átomo de hidrogênio, um átomo de hidrogênio. Aqui você tem um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio. Você pode representar, por exemplo, assim, ou muitas vezes vem representado com um tracinho só, simbolizando a região de elétrons. Portanto, molécula que tem dois átomos, ela é linear. Ó, então o H2 é linear, o O2 também é linear. Agora, e se fosse o nitrogênio, pessoal? O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, tá lembrado? Então, o nitrogênio pode fazer 3 ligações. Ó, tá percebendo que eu tenho uma situação assim? E para eu fazer a terceira ligação, reparem. Então aqui, ó, é um par não compartilhado de um nitrogênio, aqui outro par não compartilhado, e os átomos ficaram alinhados. Então, nesse caso, a minha geometria também vai ser linear, tá? Então,
o nitrogênio, né? Ficaria assim. N. Cada nitrogênio participa com 3 elétrons na ligação. Ó, fica um par não compartilhado aqui e um par não compartilhado aqui. Ou seja, a fórmula estrutural, ela tem uma ligação tripla, né? E você tem 2 átomos, tá vendo? Unidos por uma tripla ligação. Então, seria alguma coisa assim. Esses tracinhos flexíveis aqui, né, são os pares de elétrons compartilhados, e esse cinza é o par de elétron não compartilhado. Então, nesse caso, você teria a geometria linear com moléculas de 2 átomos, né? Agora, e se os átomos forem diferentes? Por exemplo, ó, se eu tiver aqui, vamos supor que esse átomo azul aqui, ó, seja um átomo de cloro, né? O cloro, como sabemos, tem 7 elétrons na camada de valência. Se você pegar o cloro e reagir com o hidrogênio, tá vendo? Vai dar uma linha. Porém, sobram 3 pares de elétrons não compartilhados. Então, você vai colocar ao redor do cloro, tá vendo? Cloro é o azul, 3 pares de elétrons. Cada traço desse significa um par, né? Ó, aqui também é um par. Só que esse par de elétrons une o átomo de hidrogênio ao átomo de cloro. Então, você tem uma linha. A geometria é linear. Ou seja, toda vez que você tem 2 átomos, esses átomos podem ser iguais ou eles podem ser diferentes. Ó, como é o caso do HCl, que tem 3 pares de elétrons não compartilhados e um par de elétron compartilhado, né? A fórmula estrutural do HCl é assim, ó, que você tem um átomo de hidrogênio, por exemplo, ou cloro, né? Ó, HCl. Aqui eu tenho o átomo de hidrogênio. Aqui eu tenho o átomo de cloro. E a geometria vai ser linear. Entendeu a geometria linear? Muito bem.